Senhores, eis que temos um deputado federal, o senhor Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos. Inegável que, com tal ação, o senhor Eduardo Bolsonaro busca proteger a própria família e escapar da perseguição política que expoentes da direita brasileira vêm sofrendo. O que realmente está acontecendo nos bastidores da política brasileira e das ações em curso nos Estados Unidos, nós, pobres mortais, não sabemos. Essa é a grande verdade. Mas digo para os senhores, atentem para o tanto de traições que sofreu o ex-presidente Bolsonaro. O meio político é recheado de traições e de verdades circunstanciais. E eu creio que o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, está se antecipando a alguma traição que estava em curso, optando por preservar a si e a sua família, permanecendo na luta política fora do alcance de seus inimigos políticos e ideológicos no Brasil. E eu sempre falo para os senhores que quanto mais em evidência um indivíduo está, mais ele deve manter o decoro. No caso do Brasil, declarar-se de direita é ter um alvo nas costas. E hoje, a deputada federal, senhora Carla Zambelli, está praticamente condenada a passar 5 anos na prisão. Infelizmente, a deputada agiu no calor das últimas eleições, mais dominada pela emoção do que pela razão. E alguns disseram, na época, que a ação dela prejudicou o ex-presidente Bolsonaro. Ao cair na provocação de um militante de esquerda e protagonizar aquela cena lamentável onde perseguiu de arma em punho o tal indivíduo pelas ruas, a deputada senhora Carla Zambelli produziu provas contra si mesma, infelizmente. Porém, é curiosa a métrica das condenações no Brasil. Enquanto um indivíduo portando armas ilegais comete todo tipo de atrocidade e em pouco tempo está novamente nas ruas, enquanto menores homicidas nem sequer respondem por seus crimes, enquanto políticos que roubam descarada e continuamente o dinheiro público ascendem ao poder com status de inocentes, parece-me estranho uma condenação de 5 anos para a deputada senhora Carla Zambelli pelo ato condenável que ela cometeu. E seguindo na trilha da justiça questionável do Brasil, eis que um morador de rua, preso no 8 de janeiro, se vê diante de um nó górdio: ter que pagar uma multa de R$ 5.000 ao Estado brasileiro. Senhores, o tal morador de rua preso ficava próximo dos acampamentos existentes nas portas dos quartéis, porque lá tinha comida e um lugar seguro para dormir. Foi preso pelo Estado brasileiro acusado de tentativa de abolição violenta de um tal Estado Democrático de Direito. É o mesmo Estado Democrático de Direito que cobra uma fortuna de impostos a título de promover o bem comum. Porém, se o tal Estado Democrático de Direito fosse funcional, jamais prenderia um morador de rua em tais circunstâncias. E o mais paradoxal e irônico é que ofereceram ao tal morador de rua um curso de democracia. Senhores, o mesmo Estado brasileiro que diariamente joga a população numa miséria crescente, decidiu oferecer um curso de democracia para um morador de rua, que pode ser considerado um símbolo
da tal Constituição de 1988 e do dito Estado Democrático de Direito, pode ser considerado um símbolo de que o Estado não funciona. É uma piada de péssimo gosto. Mas, como eu já disse em outro vídeo, o grande crime dos moradores de rua presos no 8 de janeiro foi o de aproximarem-se dos acampamentos nas portas dos quartéis atrás de comida. O grande crime deles foi ter fome. E é estranho como tais moradores de rua foram alimentados e acolhidos pelos chamados perigosos manifestantes de 8 de janeiro. Homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, gente de bem, indignados com a vida a que retornamos com o governo Lula-PT. E quem diria, estamos voltando no tempo. A taxa básica de juros, a Selic, está hoje, dia 21 de março de 2025, no mesmo patamar de 2016, 14,25% ao ano. É aquela velha máxima. É irracional fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não sei se os senhores lembram, mas nos dois primeiros governos Lula-PT e no governo Dilma-PT, houve uma forte intervenção no setor automobilístico, onde fez-se a famosa transferência de dinheiro de pobres para ricos. Foram os famosos Inovar Auto e Rota 2030, dois fracassos gigantescos do PT no governo. O governo Lula, naquela época, injetou muitos bilhões de reais nas montadoras, fechou o mercado para importação de carros e criou uma demanda artificial por carros pé de boi. O brasileiro, desejoso de ter aquilo que não tem condições financeiras de comprar e também vítima de um péssimo e corrupto sistema de transporte público, embarcou na canoa furada, onde comprava um carrinho pé de boi pagando 72 prestações. Na realidade, o carro acabava antes do carnê de prestações. No fim das contas, as montadoras foram embora do Brasil cheias de dinheiro e sobrou para o povo o endividamento. E agora, neste atual governo Lula-PT, vemos novamente a injeção de dinheiro público em diversos setores. Aviação, montadoras, bancos, todos estão recebendo bilhões de reais do governo Lula-PT, ou melhor, de nós que pagamos os impostos. E o senhor, que é pensionista ou aposentado, acabou de ganhar mais um presente de grego do governo Lula-PT, os tais consignados privados. A jogada é simples. O governo abriu uma linha de crédito teoricamente mais barata para aposentados e pensionistas, onde os bancos privados poderão descontar os empréstimos direto na folha de pagamento. Senhores, tudo está mais caro porque o governo Lula-PT gasta demais, enche o Estado de apadrinhados e mais servidores públicos. O que a população precisa não é de mais empréstimos, é de um governo honesto, que gaste menos e cobre menos impostos. Simples assim. Mas na cabeça do presidente Lula-PT, em vez de tornar o Estado mais eficiente, barato e honesto, é melhor dar ao povo mais simples a chance de se endividar mais ainda. E eu não duvido que muitos irão ficar felizes com a oportunidade de pegar empréstimos bancários para suprir as necessidades imediatas, a carestia, fomentadas pelo próprio governo Lula. E, por fim, vou falar-lhes de um caso envolvendo a segurança pública. Em 2018, houve uma operação no aeroporto do Galeão, uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
onde descobriu-se que tal aeroporto era a porta de entrada de armas de guerra vindas dos Estados Unidos para o Brasil e distribuídas para os grupos criminosos no Rio de Janeiro. Misteriosamente, todo o aparato da Polícia Federal no aeroporto não detectou que containers de armas entravam ilegalmente no país. E agora, para nossa surpresa, as investigações apontam que o esquema de entrada ilegal de armas de guerra no Brasil, pelo aeroporto do Galeão, era comandado por um policial federal. Senhores, pensem comigo. Como um bando de analfabetos funcionais, do dia para a noite, irá desenvolver a logística e ter contatos para trazer para o Brasil toneladas de substâncias ilícitas e equipamento bélico? A triste realidade é que não existe crime organizado sem a conivência de servidores públicos das mais diversas áreas. Mas será que o tal policial federal aposentado, sozinho, era o único servidor público envolvido em tal crime? Eu deixo esta pergunta para a reflexão dos senhores. Eu agradeço aos senhores por assistirem ao vídeo. Desejo que tenham um excelente final de semana. E aos mais jovens, digo, honrem seus pais. Um grande abraço a todos e muito obrigado.